Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, oferendas religiosas, também aqueles que estão rezando conosco de suas casas, pela internet, ou nos ouvem pela Rádio Bom Jesus. A liturgia deste segundo domingo da Quaresma já pressupõe que nós estamos vivendo os conselhos da igreja nesse tempo quaresmal, que nós estamos nos dedicando à oração, que nós estamos vivendo também os sacrifícios quaresmais, que nós estamos trilhando esse caminho de santidade. Por isso que nessa carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, ele faz referência a isso e dizendo assim como nós já aprendemos, e estamos vivendo, que nós continuemos, que nós sejamos perseverantes e constantes nesse combate ao mal, nesse combate ao pecado, nessa luta contra o mal, nessa luta contra o pecado. E em resumo ele diz, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que sejais santos. E o caminho da santidade é esse que a igreja nos exorta, nos ensina. E esse combate contra o mal, esse combate contra o pecado, essa luta contra as inclinações da nossa natureza, tendenciosa ao mal como consequência do pecado original, é para nós guardarmos sobretudo essa grande pureza do nosso coração, e que nós já ouvimos nosso Senhor nos dizer que é uma condição para nós chegarmos ao céu. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses que verão a Deus. Obrigatória e necessariamente a pureza, ou a pureza inocente, ou a pureza penitente, mas a pureza do coração. Seja aqueles que guardaram a inocência do seu batismo, que restauraram a sua pureza, restauraram a graça de Deus pelo sacramento da confissão, mas a necessidade da pureza da nossa vida, para nós contemplarmos um dia a Deus no céu. E algo que é tão importante para nós nesse combate quaresmal, essa luta, o mundo que nos atrai, a nossa natureza inclinada ao mal, o demônio que nos tenta para o pecado, e muitas vezes ficamos presos, enredados no pecado, e sobretudo a impureza. Quanto mais nós nos aproximamos do pecado, mais perdemos o gosto, o interesse pelas coisas de Deus. E quanto mais nos dedicamos também a esse combate contra o pecado, contra o mal, naturalmente cresce em nós o apreço, o gosto pelas coisas de Deus, o interesse pelas coisas de Deus. E aquilo que muitas vezes julgávamos quase que impossível de nós vivermos, auxiliados, fortalecidos, impulsionados, movidos, atraídos pela graça de Deus, nós começamos a perceber que não é tão impossível assim, e nem é tão árduo assim. Sozinhos, óbvio que jamais conseguiremos praticar a virtude. Sem mim, nada podeis fazer, nos diz o Senhor. Mas auxiliados, movidos, impulsionados pela graça de Deus, atraídos por Deus, nós podemos praticar toda e qualquer virtude, vencer toda e qualquer tentação. E inspirado pelo Espírito Santo nos diz o apóstolo, Deus não vos chamou para a impureza, mas vos chamou para a santidade. Guardarmos a nossa vida, os nossos sentidos, o nosso corpo, na pureza, na santidade, na virtude, porque essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. O tempo da Quaresma é o tempo desse combate, esse combate quaresmal, essa luta constante do cristão, e não podemos esmorecer, não podemos jamais desanimar. E por isso que Jesus mostrou aos apóstolos, deixou que eles vissem alguns sinais, reflexos da sua divindade. E a igreja traz logo nesse segundo domingo da Quaresma, como motivação também importante para nós não perdermos nosso Senhor de vista.
A razão de ser dos nossos sacrifícios, da nossa luta, é para um dia nós também contemplarmos o Senhor no céu. Por ora nós vivemos unidos a Ele pela fé, pela graça, e onde nós encontramos a verdadeira paz e serenidade em nossos corações, e a verdadeira alegria no fundo da nossa alma. Mas para alimentarmos sobretudo a esperança da vida eterna, a esperança do céu. Deixarmos de rezar, deixarmos de fazer sacrifício, não vamos, de certa maneira, como que prejudicar a Deus, dar um prejuízo para Deus. Mas nós seremos prejudicados. Nós nos sentimos cada vez mais fracos. Nós nos tornamos cada vez mais frágeis e vulneráveis ao inimigo. Mais frágeis e vulneráveis ao demônio. Não é uma perda para Deus, mas perda para nós. A igreja nos ensina, nos exorta, cobra, nos lembra, para motivar a cada um de nós, sobretudo para fazer crescer em nós a convicção, a crença de que vale a pena todo o sacrifício por amor do reino dos céus, para um dia contemplarmos o Senhor no céu. Os apóstolos tiveram essa pequena visão desses reflexos da divindade, e já esqueceram tudo mais e disseram: Senhor, como é bom nós estarmos aqui, nada mais nos importa. Jesus chamou 3 dos seus apóstolos, que vão acompanhá-lo também mais bem de perto na sua paixão, São Pedro, São Tiago e São João. Os levou ao alto do Monte Tabor, e como diz o Evangelho, transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandecente e brilhante como o sol, suas vestes brancas, translúcidas como a neve. Ao lado de Jesus apareceram 2 personagens tão importantes do Antigo Testamento. O homem da lei, Moisés, representando todos os profetas, aquele que exortava o povo ao cumprimento da lei, o profeta Elias. E eles conversavam com Jesus sobre a sua paixão e a sua morte, coisas que aconteceriam em breve. Naquele momento os apóstolos tiveram aquela visão de nosso Senhor. Se prostraram com profundo respeito, reverência, se julgando indignos de por ora contemplarem Jesus como Deus. Mas ouviram uma voz misteriosa do céu que apontava para Jesus e dizia: Este é o meu Filho muito amado, em quem eu coloquei toda a minha complacência, todo o meu agrado, escutai-o. São Pedro, sempre muito pronto, muito verdadeiro, muito sincero, disse: Senhor, como é bom nós estarmos aqui. Se o Senhor quiser, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, para Moisés, para Elias, e para a gente não importa mais nada. Podemos ficar aqui. Nada mais nos importa. Sol, chuva, nada. Estamos aqui. Isso nos basta. Apenas alguns reflexos da divindade de nosso Senhor. Mas também isso expressa, prezados irmãos e irmãs, que quando nós temos Jesus, nós conseguimos superar todo e qualquer sacrifício. A cruz se suaviza porque nós não estamos sozinhos carregando a nossa cruz. E se nós temos Jesus, nós temos tudo. Porque as coisas desse mundo todas vão passar. Mais cedo ou mais tarde, tudo vai passar. E se nós temos Jesus, podemos perder tudo mais. Mas se nós não temos Jesus, nada das coisas temporais acrescentam, somam a nossa vida, a nossa alma. Como a Escritura nos traz o exemplo do santo homem Jó, foi perdendo todas as coisas temporais, materiais e por fim a sua saúde, mas não perdeu a Deus no seu coração, na sua alma, a intimidade com o Senhor. E por isso, no meio de tudo aquilo, encontrava a paz, a serenidade, e com muita verdade no coração dizia: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não era força de expressão, aquilo partia de um coração que amava profundamente a nosso Senhor e tinha essa convicção de que, tendo a Deus, nada mais importava. Um pouco mais de sofrimento, um pouco mais de tribulação, mas tudo isso ia passar. O importante era não perder a Deus e não perder o céu. O quanto isso nos incentiva e nos motiva, prezados irmãos, a nós não desanimarmos na nossa luta de cada dia.
quando pesa sobre nós a cruz, os contratempos, os problemas, os desgastes, no nosso dia a dia, no trabalho, na vida de família, tudo isso. Mas nós levantarmos os nossos olhos. Por isso mencionei no início da quaresma, colocarmos em local de destaque na nossa casa a imagem do Cristo crucificado. Quando abater sobre nós o desânimo, olhemos para o Senhor crucificado e do Senhor nós olhamos para o céu. Por meio de Jesus nós olhamos para o céu e esse é o caminho para nós chegarmos ao céu. E por isso que no meio de todo aquele momento de glorificação, Jesus conversava com Elias e Moisés sobre a sua paixão e a sua morte, o caminho para a glorificação. E ensinando aos apóstolos que ali era uma visão momentânea, temporária, eles deveriam descer o Monte Tabor, depois subir um outro monte com Jesus, o Monte Calvário, para depois sim chegar ao céu. Uma graça que nós precisamos pedir, prezados irmãos, pedimos a Deus com muita verdade e sinceridade no coração, que nós tenhamos o apreço, o gosto pelas coisas de Deus, que nós tenhamos esse interesse maior pelas coisas de Deus, que cresça em nós essa convicção do quanto é bom, é proveitoso, é necessário para nós servirmos a Deus, não como um fardo opressor, como nós estamos recordando as verdades da nossa fé, os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, não como um fardo opressor que nós precisamos carregar num tempo por falta de opção, mas que cresça em nós essa convicção do quanto é importante, necessário, proveitoso para nós servirmos a Deus. E com essa entrega do coração, sempre com muita alegria. E é importante que nós tenhamos essa convicção para que nós possamos transmitir aos outros. Como que nós vamos motivar as nossas crianças e os nossos jovens no caminho de Deus? No caminho da religião católica. O quanto é proveitoso, é necessário, é bom, só empurrar a sua obrigação, vai? Não. Já citei aqui inúmeras vezes uma reflexão do Papa Bento XVI, numa ocasião que celebrou uma primeira comunhão. Ele fazia ali muitos pais presentes, obviamente centenas de crianças. Ele fazia referência a isso, dizendo, não está certo para um pai ou uma mãe dizer para o seu filho, hoje é domingo, se arruma, vai à missa. Está no tempo da Páscoa, vai lá se confessar, tem confissão na igreja hoje, a fazer a sua comunhão. Não é a ordem correta. Mas a maneira de nós educarmos corretamente, hoje é domingo, vamos nos arrumar, vamos à missa, precisamos ter esse encontro com o Senhor. Está no tempo da Páscoa, hoje tem confissões na igreja, vamos nos confessar, vamos fazer a nossa Páscoa, vamos comungar. Mas é preciso que nós tenhamos essa convicção do quanto é bom nós servirmos a Deus. O quanto é bom nós vivermos realmente unidos a nosso Senhor para nós podermos transmitir aos outros. E o quanto nós precisamos zelar pela educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Apoiar, motivar, incentivar, mas dizer com muita convicção. A alegria que nós temos em servir a nosso Senhor, em viver muito intensamente a nossa fé. Porque, senão o coração das crianças e dos jovens facilmente vão, se não se encantarem por nosso Senhor, se não tiverem como referência os santos e santas do céu, vão prender o seu coração, tomar como referência as pessoas do mundo, artistas, esportistas, o que quer que seja. Eles gostar, apreciar um esporte, uma música, sendo saudável, sem problemas. Mas não que sejam, ao menos na sua grande maioria, sejam pessoas que sejam exemplos de vida. Podem ser grandes atletas, gostar de um time de futebol, de um cantor, desde que não sejam coisas inconvenientes. Mas eles não são, na sua grande maioria, não são exemplos de vida para uma criança e para um jovem. E que muitas vezes vão tomando como referência para as suas vidas. Hoje, sobretudo com a invasão da internet, esses se dizem influenciadores digital.
E muitas vezes nós quase que queremos fechar os nossos olhos para não ver, mas vão de fato influenciando as nossas crianças e os nossos jovens. Quantas vezes nós reunimos as nossas crianças em casa para contar a vida de um santo? Para comentar o evangelho que nós ouvimos no domingo na igreja e chegar em casa, não que seja o dia inteiro o nosso assunto, mas em algum momento seja o nosso assunto do domingo em família. Quanto tempo nós gastamos nisso? Ou quantas vezes nós nos dedicamos a isso? Sobretudo nesse tempo da quaresma, reunimos para fazer um momento de uma leitura espiritual. Se o corre-corre da semana não permite, não conseguimos administrar o nosso tempo para isso, o domingo, que é o dia do Senhor. E para que nós alimentemos isso no coração, na nossa vida em família, aprendemos a ter o gosto pelas coisas de Deus, o interesse em conhecermos mais a nosso Senhor. Poucos dias recebi um vídeo no celular, me enviaram. Nem é atual, acho que já tem alguns anos isso. E uma criancinha, uma menininha que foi num programa de auditório desses aí, e para cantar. E muito interessante que ela, não sei quantos anos tem, mas a menininha acho que já é grande, maior hoje. E o apresentador perguntou lá, você citou lá 3 ou 4 cantoras aí, né, famosas, mas mundanas, né, do mundo. Você conhece tal cantor? Eu disse, não. Eu ouvi falar em tal cantores? Não. Você conhece? Citou lá uns 3 ou 4. Não, mas não conheço. Então você não conhece cantora nenhuma? Eu conheço. Quem que você conhece? Citou o nome lá de uma cantora da igreja dela. Alguém cantava na coral da igreja. Ele falou assim, eu conheço a Fátima. Aí ele olhou assim, ninguém conhece esse nome. Que cantora famosa é essa, né? Aí ele perguntou assim, mas que cantora é essa? A que canta lá na minha igreja. Qual religião você é? Eu sou católica. Eu também canto na igreja. A referência que eu queria fazer é com certeza o quanto esses pais eram cuidadosos em proteger aquela criança. Que ela não perdeu nada em não conhecer essas cantoras mundanas. Uma criança, talvez aparentava assim uns 6, 7 anos, não mais do que isso. E a referência que ela tinha de alguém que cantava na sua igreja, na sua paróquia. Pois a alegria dessa senhora, né, que não sei nem quem era, foi referência, ela citou lá publicamente, num programa de televisão. É isso que nós temos falado e refletido. O quanto estiver ao nosso alcance. Achar que é bonito, que é um desenvolvimento da criança ainda muito cedinho, bem novinha. Dançando danças inconvenientes, cantando músicas imorais, citando com muita clareza cantores e cantoras famosos aí do mundo que não são nenhum exemplo de vida na sua grande maioria. É esse o cuidado. Essa é a referência para nós vivermos a nossa vida cristã em família. Protegermos o ambiente da nossa casa, fecharmos o cerco sobre a nossa família, o quanto nós pudermos, enquanto estiver ao nosso alcance. E preenchermos com as coisas de Deus. Preenchermos com o Evangelho, com a vida dos santos, com a oração. Não podemos e nem conseguimos preservar de tudo, é óbvio, é fato. Não vivemos numa cápsula fechada, não, as crianças vão à rua, vão à escola, vão tudo. Mas naquilo que depender de nós, Deus não nos pede o impossível. Mas não podemos nos acomodar dizendo que não tem jeito, não podemos fazer nada, vamos entregar tudo. Abrir as portas da nossa família, as defesas todas para o mundo, para o mundanismo. Muitas vezes nós fazemos referência à educação que nós recebemos, a nossa geração recebeu. Fazemos referência de maneira positiva aos ensinamentos que recebemos. Mas muitas vezes a dificuldade e às vezes o comodismo de não queremos transmitir isso à geração que nos sucede.
O tempo da quaresma é tempo de reflexão muito séria, muito forte para nós. Nós treinarmos a nossa vontade, adaptarmos a nossa vida num caminho de santidade, num caminho de virtude. Portanto, prezados irmãos e irmãs, supliquemos a intercessão de Nossa Senhora das Dores, que caminha conosco nesse tempo quaresmal, que nós saibamos aproveitar esse tempo, esse momento da graça de Deus, em que Deus está mais atento às nossas preces, mais disposto a nos atender. Mas, sobretudo, pedimos hoje essa graça para nós e para a nossa casa, para a nossa família, que nós tenhamos um interesse, um gosto maior pelas coisas de Deus. Servir a Cristo é reinar. E o tempo dado às coisas de Deus nunca é um tempo perdido. Tudo isso motivados, impulsionados, atraídos por nosso Senhor, para um dia o contemplarmos na glória do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.